A graça e a paz do Senhor Jesus. Quando eu estou viajando, eu observo os veículos indo e vindo, para todo rumo, para todo canto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e às vezes eu falo com alguém que está do meu lado, que não está dormindo, por exemplo, eu digo, interessante, tem gente toda hora indo e vindo para algum lugar, fazer alguma coisa, sei lá o quê, mas as pessoas estão para cima e para baixo de dia e de noite, perambulando nas BRs do Brasil inteiro. Quando eu chego numa cidade, num povoado, em vez em quando eu fico observando as pessoas, eu observo a quantidade de pessoas indo e vindo, pessoas circulando, conversando, e eu penso, elas estão negociando, elas estão conversando, estão combinando alguma coisa, estão resolvendo alguma coisa, cada um com o seu problema, cada um com a sua alegria, cada um com a sua tristeza, cada um com o seu sistema de vida. Eu penso assim, será como é que essa pessoa vive? Como é que é a vida dela? Alguns vivem bem, outros vivem mais ou menos, alguns tantos vivem mal. A nossa vida é melhor do que a vida de alguns, outros têm uma vida melhor do que a nossa, e é assim interessante as pessoas. Aí a pergunta que mais me deixa assim, como diz lá no meu povoado, encabulado, é assim, quem é de Deus? Quem é de Deus essas pessoas todas? Eu vou aqui no centro de Oeiras, e vejo as pessoas se movimentando no comércio, eu fico, meu Deus, quem é do Senhor aqui? Quem teme a Deus? Quem é que serve a Deus? Quantos são de Jesus Cristo? De todas essas pessoas que eu estou vendo aqui. Nós estamos numa viagem missionária com o apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária de apóstolo Paulo. Nós estamos com ele, saindo de Atenas e indo para uma cidade chamada Corinto. Corinto foi uma cidade em que futuramente o apóstolo Paulo escreveria duas importantíssimas cartas, que ficaram conhecidas como primeira e segunda carta de apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Pois bem, Corinto era uma cidade portuária muito importante, um porto, né? O porto de Corinto era muito movimentado, atracava ali navios de diversas nacionalidades da época, e o movimento era muito grande de pessoas lá em Corinto. E Paulo estava lá, nesta cidade de Corinto. E em Corinto, Paulo encontrou um casal muito interessante, cujo nome desse casal era Áquila e Priscila. O então imperador de Roma, Cláudio, ele fez um decreto ordenando que todos os judeus saíssem de Roma, da capital da Itália. E Áquila e Priscila eram de uma cidade chamada Ponto. E eles estavam agora em Corinto. E Paulo soube que esse casal chegou em Corinto. E Paulo foi ao encontro do casal. Sabe o que Paulo descobriu? Interessante. Paulo descobriu que Áquila e Priscila tinham a mesma profissão que ele. Áquila e Priscila eram fazedores de tendas. Eles usavam couro de cabra, de bode, era o mais usado na época, e eles faziam as tendas com os couros dos animais. E Paulo, além de começar a trabalhar com Áquila e Priscila, Paulo também foi morar na casa de Áquila e Priscila. Durante a semana ele trabalhava fazendo tendas e no sábado ele ia sem faltar nenhum até a sinagoga, porque Paulo, ele tinha esse bom costume. Ele ia à sinagoga e lá na sinagoga ele pregava para os gregos. E muitos gregos, ao ouvirem a palavra de Deus, através de Paulo, se convertiam a Cristo Jesus. Enquanto isso, estava vindo ao encontro de Paulo, Silas e Timóteo,
Finalmente eles chegaram, estão agora em Corinto. E quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, Paulo toma uma decisão. Ele disse: olha, eu vou deixar o ofício de fazer tendas e vou me dedicar mais à palavra. Então ele passou a pregar a palavra de Deus de tempo integral. Ora, quando Paulo recebeu o Timóteo e o Silas, eles fizeram um alerta. Paulo, talvez não seja o ideal o senhor voltar agora, lá em Bereia e em Tessalônica. Talvez não seja o ideal agora. Talvez seja melhor o senhor ficar por aqui, por enquanto. E ele começa a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para o povo na sinagoga. Mas é interessante que algumas pessoas começaram a se sentir ofendidas com a mensagem de Paulo. E começaram a se opor a ele, também ali em Corinto. O que Paulo diz dessa vez foi diferente de todas as outras vezes. Paulo, ele disse assim para o povo de Corinto, lá na sinagoga. Ele disse: o vosso sangue seja sobre as vossas cabeças. Eu estou inocente do sangue de vocês. E aí Paulo tomou uma decisão que foi muito séria, mas muito séria mesmo. Paulo, ele disse: olha, a partir de agora, eu não vou mais pregar para os judeus. Eu vou me dedicar mais pregando para os não-judeus, os gentios. E agora Paulo já não estava mais preocupado em ficar só dentro das sinagogas, falando para os judeus. Paulo agora, ele estava decidido a ir conversar com os gentios. E é interessante o texto. O texto diz com clareza que Paulo saiu da sinagoga e entrou na casa de um rapaz chamado Tício o Justo. Ele entrou porque a casa do Tício era ao lado da sinagoga. E ele começa então a falar ali na casa de Tício. Crispo, que era o chefe da sinagoga, vizinha da casa de Tício, o Crispo se converte. O Crispo se entrega ao Senhor Jesus. E tem uma expressão, irmãos, que é fenomenal. Eu amo essa expressão. Crispo e toda a sua família se entregaram a Jesus Cristo. Que coisa espetacular. E agora o Crispo está servindo a Jesus Cristo, o Senhor. E muitos outros corintos, ao ouvirem a pregação, também se convertiam e eram batizados. Pelo que já havia acontecido nas cidades anteriores, nesta sua segunda viagem missionária, o que aconteceu com Paulo em Filipos, em Tessalônica, em Bereia e também em Atenas, Paulo já estava um tanto quanto receoso lá em Corinto, em relação ao que poderia acontecer com ele. Mas aí, Jesus falou com Paulo através de uma visão. Não me pergunte como foi essa visão. Se ele estava dormindo, se ele estava acordado. A verdade é que o texto diz que Jesus falou com Paulo através de uma visão, o que está escrito em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Texto para o qual eu convido os amados irmãos para que queiram dar uma olhada. E de noite, o Senhor disse em visão a Paulo. Olha o que o Senhor disse. A primeira palavra que o Senhor disse: não tenha medo, mas falas e não te calas, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Amém, meus amados irmãos? Que coisa espetacular isso aqui. Que coisa fenomenal. Que coisa extraordinária. Depois dessas palavras, sabe o que aconteceu? Paulo aquietou o coração. E sabe quanto tempo Paulo ficou pregando ali em Corinto? Relativamente em paz? 1 ano e 6 meses, sem ninguém se levantar contra o apóstolo Paulo, exceto até o próximo texto que nós vamos pregar depois, que já houve um montinho contra Paulo. Mas durante 1 ano e 6 meses, Paulo ficou em paz, pregando na cidade de Corinto.
Jesus deixou claro, irmãos, por que Paulo não deveria ter medo. Pelo menos 3 coisas espetaculares Jesus garantiu aqui. A primeira coisa que Jesus garantiu é que Jesus disse que ele mesmo estaria com Paulo. Eu estou contigo. Foi a palavra de Jesus para Paulo. Ou seja, isso quer dizer que Jesus não esteve anteriormente? Absolutamente não. Mas agora, nesta visão que Paulo teve, Jesus está dizendo, estou contigo. A segunda grande razão, que nós vemos aqui no texto, ninguém vai te fazer o mal. Jesus garantiu. Mas por que nas outras cidades fizeram o mal para Paulo? Ele foi surrado, espancado, chicoteado, preso, humilhado em praça pública. Porque eu não sei que Jesus deixou acontecer nas outras cidades. Mas lá em Corinto, Jesus garantiu, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai se levantar para fazer mal contra você, Paulo. Pode ficar tranquilo. E a terceira grande razão que também enche o meu coração, é que Jesus disse, nesta cidade eu tenho muita gente. Incrível. Incrível para quem conhece o contexto histórico de Corinto. E os irmãos sabem que eu não costumo me deter nas questões históricas e tal, mas os irmãos já devem ter uma ideia, pelas muitas vezes que eu já pincelei aqui alguma coisa a respeito de Corinto. É incrível como Jesus disse que tinha muita gente numa cidade como Corinto. Se você olhasse para Corinto, você ia dizer, não, aqui Jesus não tem muita gente aqui não. Ora, mas quem disse que tinha foi o próprio Cristo. Então tinha. Eu tenho muita gente nesta cidade. É como que Jesus estivesse dizendo para Paulo, você não está sozinho aqui não, meu filho, pode deixar. Tem outros como você aqui nessa cidade, que serão revelados, muito provavelmente, a partir da pregação que você vai fazer. Eu vou te mostrar muita gente aqui nesta cidade. Jesus garantiu isto. E um detalhe, esta seria no futuro a igreja mais problemática que Paulo trabalhou na sua história. Está registrado aqui. Ninguém pode, nenhum teólogo nega isso aí. A igreja mais problemática que Paulo já trabalhou foi a igreja em Corinto. Paulo fica então mais 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Cristo em Corinto. Toda essa história está na íntegra em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 11, dos quais nós lemos aqui 2 versículos e depois os amados irmãos podem conferir o texto sagrado. Mas o que essa história tem a ver comigo, Marcílio, hoje, no dia 2 de março de 2022? O que isso tem a ver com você que está aqui agora, nesse dia? O que isso tem a ver com você que vai nos ouvir um dia através das redes sociais? Isso tem tudo a ver. Primeira aplicação prática, escute. Em todos os lugares, Deus tem alguém. Em todo lugar que você imaginar, Deus tem alguém. Mesmo que seja alguém que eu pense que não seja de Deus. Mas Deus tem alguém ali. Escute. Deus tem agora, nesse momento, alguém lá no conflito armado entre Ucrânia e Rússia. Deus tem alguém com um fuzil na mão. Deus tem alguém com a bazuca no ombro. Deus tem alguém, nesse momento, no conflito entre Ucrânia e Rússia. Quem? Eu não sei. Mas que Deus tem alguém lá, tem. Você pode acreditar. Deus tem alguém em todo lugar. Alguém é de Deus, mesmo que a gente não consiga identificar, mas Deus tem alguém ali. Segunda aplicação prática, o medo é inevitável. Ter medo é algo natural do ser humano. Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha medo de nada. Até aqueles que dizem que não tem medo de nada, não sei se você já ouviu alguém falando. Você tem medo de quê? Não, tem medo de nada não. Esse valentão tem medo de alguma coisa. O medo é natural do ser humano. Mas é incrível, irmãos, como a palavra de Deus é. Se você for ler nas Escrituras Sagradas, você vai encontrar 366 vezes a palavra não temas.
Alguém diz, é como se Deus estivesse dizendo até no ano bissexto, todos os dias, para você e para mim, não temas. Ora, quando Deus diz não temas, é para nós não termos medo de nada, sermos os valentões? Absolutamente não. Ele está dizendo que o medo é natural, mas nós não devemos nos entregar a ele, nos render a ele. Ele está dizendo que ter medo é natural, mas nós não vamos simplesmente nos entregar totalmente ao medo. Por quê? Porque ele diz para mim e ele diz para você, não temas. Não temas. E ele diz todos os dias, não temas, não temas. Mesmo que muitas vezes o medo pareça nos invadir, tomar de conta. Alguns momentos parece até que dá pânico. Mas, meu amado irmão, minha querida irmã, o Senhor diz para você, e agora não precisa ser numa visão de noite, não precisa ser num sonho, apenas as Escrituras Sagradas. Está aqui a Bíblia dizendo para você, todo dia, não temas. Não temas. Quem disse? Deus. Deus disse através de quê? De um sonho, de uma visão, de uma revelação? Deus disse através da sua palavra, que é a revelação incontestável de Deus. Está aqui. Todos os dias. Ele dizendo para você, não temas. Não tenha medo. Terceira aplicação prática. Jesus está com você. Aí alguém diz assim, mas o texto não diz que Jesus estaria com Paulo? Parece que Jesus não está comigo, não. Ora, Jesus está com você, meu querido. Jesus está até com quem é ateu. Jesus está até com quem não lhe quer. Jesus está presente agora. Ele diz para mim e ele diz para você, eu estou contigo. Mesmo que nós não o vemos. Ah não, pastor. Eu só acredito se Jesus estiver comigo, se eu ficar todo arrepiado, desde a planta do pé até o fio da cabeça. Se eu me arrepiar, é porque Jesus está comigo. Se eu sentir um calafrio, um tremor, então Jesus está comigo. Não. Você não precisa sentir nada. Você só precisa ter uma convicção. Jesus está comigo. Mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou nem emocionado. Eu estou até um pouco triste, mas Jesus está comigo. Você só precisa ter esta convicção. Custe o que custar. Independentemente do que esteja acontecendo. Você precisa ter um negócio, botar um negócio na cabeça. Jesus está comigo. Agora olhe para mim, para você entender. Se algumas pessoas que te amam, que você ama, se algumas pessoas que você considera, se algumas pessoas que você tem grande estima deixarem você, abandonar você, não estar mais contigo, Jesus continua a dizer, eu estou contigo. E você precisa acreditar nisso. Jesus está conosco, meus amados irmãos, em lugares que outras pessoas, até que nos amam, não podem estar conosco. Jesus está conosco até quando nós estamos com pessoas que nós não conhecemos. Entre as pessoas que nós não conhecemos, Jesus se faz presente. Jesus tem alguém lá. Jesus tem alguém lá na UTI cuidando do doente. Jesus tem alguém lá no presídio cuidando do presidiário. Jesus tem alguém lá na guerra cuidando de um soldado ferido. Que está ferido literalmente por uma bala. Ou que teve um dos seus membros amputados, estraçalhado por uma bomba. Jesus vai mandar alguém lá para socorrê-los. Jesus está sempre presente. O nosso maior problema, meus amados irmãos, é porque nós não estamos mais querendo olhar para Jesus. Nós nos detemos às circunstâncias. E muitas vezes até nos esquecemos. Mas a mensagem de Cristo nessa noite para você é, eu estou contigo. Se Jesus está contigo, o pastor pode faltar, a esposa pode faltar, o amigo pode faltar, o parente pode faltar, o cônjuge pode faltar, o filho pode faltar, a mãe, o pai pode faltar, sei lá quem pode faltar. Mas se Jesus está contigo, você não está sozinho. Outra aplicação prática que eu faço para a gente caminhar para a conclusão, é que o maior mal que poderia te acontecer, escute, a pior coisa que poderia, porventura, acontecer a você, você já está livre. Jesus já te livrou. A pior coisa que poderia acontecer com você,
seria a sua condenação eterna, seria a sua alma ir para o inferno. E deste grande mal, Jesus já livrou você. Você acredita nisso? Jesus já livrou a tua alma do inferno. Então, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer com um ser humano na face da terra hoje. Eu não sei o que é. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano na face da terra, eu não sei o que é. Porque coisas ruins podem acontecer. Eu não sei o que é pior aqui nesse mundo. Mas uma coisa eu te digo, do que é mais danoso, do que é mais prejudicial, o Senhor Jesus já me livrou, já te livrou e já nos livrou, que foi o inferno. Nós não vamos mais para o inferno, já estamos livres disso. Então, podemos ficar tranquilos, porque Jesus já garantiu nos livrar do inferno. E por fim, meus amados irmãos, nesta cidade, Jesus tem muitas outras pessoas além de mim, além de você, além de nós. Você pode contar com irmãos em Cristo. Estava fazendo uma visita hoje para alguém que não tem ninguém de parente sanguíneo aqui na cidade. Mas eu disse, mas você tem a nós outros, seus irmãos em Cristo. E eu acho impressionante, irmãos, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que um irmão. A minha interpretação disso é que quando você se torna um crente em Cristo, alguns irmãos em Cristo você fica mais íntimo, você quer mais bem do que um próprio parente de sangue. Eu acho isso fenomenal. Quando nós estamos nas mãos de Jesus Cristo, o laço de amizade com alguns irmãos, não é com todos, evidentemente, né? Mas com alguns irmãos, sejam poucos ou muitos, mas com alguns, às vezes o laço de amizade, aquela coisa boa, aquela fraternidade, aquele desejo de estar junto, parece que é mais do que com os próprios parentes de sangue. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Há um exército de Jesus Cristo em todos os cantos deste planeta. E um dia, o Senhor Jesus vai vir recolher esse exército. Conforme as Escrituras Sagradas, pessoas de todas as tribos, povos e nações. Eu acho incrível esse negócio. Aí ele vai vir buscar. Alguns estarão estragados pelos sofrimentos do dia a dia. Alguns estarão humilhados, massacrados. Mas estes haverão de reinar com Cristo Jesus, o Senhor. Esses serão exaltados pelo próprio Senhor Jesus. Existe os servos de Jesus no anonimato, que não aparece na televisão, nunca saiu o seu nome no jornal, nunca saiu uma palavra sua no YouTube, no Facebook, no Instagram, nunca saiu uma manchete sua em lugar nenhum, nunca esteve com autoridade nenhuma, nunca esteve com ninguém de destaque. E o Senhor Jesus tem um grande povo espalhado por todos os cantos. Estão no anonimato, a grande maioria deles. Outros estão em destaque, mas a grande maioria estão no anonimato, só fazendo aquilo que o Senhor lhes mandou fazer. A missão de ter compaixão das pessoas. E aquilo que Paulo iniciou lá em Corinto chegou até nós. Por isso, aqui nós estamos. E quando nós não estivermos mais aqui, aqueles que nos ouviram estarão dando continuidade ao que nós estamos pregando? Eu espero que essa mensagem de compaixão e graça não se acabe em nós, esta geração, mas que siga em gerações futuras até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos?